Nós vamos estar estudando um pouquinho mais a respeito do reino de Deus. Aliás, temos muito que falar a respeito do reino de Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus, irmãos, nós encontramos respostas para muitas coisas da nossa vida. Por que estudar a palavra de Deus? Para fortalecer na fé, para fortalecer no nosso dia a dia, não é? Conhecendo verdadeiramente as promessas de Deus, em que situações elas são cumpridas na nossa vida, quando que não se cumpre, a razão de não se cumprir, não é, queridos? Será que todas as coisas verdadeiramente cooperam para o nosso bem? Será que tudo acontece porque é vontade de Deus? Então, nós precisamos aprofundar na palavra de Deus para conhecer mais Deus. E nós conhecemos mais Deus estudando a palavra de Deus. E esse assunto que nós estamos vendo a respeito do reino de Deus realmente é muito importante e fundamental para todo cristão, para o nosso enraizamento na palavra de Deus. Nós ouvimos muito, né? Muitas coisas aí, irmãos, e quando nós pensamos, se fosse o contrário, como que ficaria? Quando nós fazemos uma oração, quando nós oramos para alguém, e Deus cura, Deus atende, o comentário que nós ouvimos, né? Deus é bom, né? Olha como Deus é bom, como Deus é fiel. Não é isso. Nós oramos, Deus faz, Deus realiza, Deus livra, Deus liberta. Aí Deus é bom, como Deus é fiel, como Deus é bom. E se Deus não curar, irmãos? E se Ele não fazer? Ele deixa de ser bom? Ele deixa de ser fiel? Então vocês veem como que muitas vezes nós distorcemos as coisas, porque Deus fez aquilo que nos agrada, Deus é bom. Porque a promessa se cumpriu na minha vida, Deus é bom. E se não se cumprir, Ele deixa de ser bom? E se Ele não curar, Ele deixa de ser bom? Eu creio que todos aqui acompanham notícias, né? Uma notícia que acompanha, irmãos, faleceu o filho da Estela, da cantora. Você sabe quantas orações foram feitas por aquele menino? As campanhas que foram feitas no Facebook, em todos os lugares, igrejas, os pastores, olha, irmãos, é para você pensar nisso. Os pastores mais renomados oraram por aquele menino, pela vida do Mateus. Deus não curou ele. As orações não valeram? Não serviram as orações? Faltou, será, algum pastor? Se o pastor fulano de tal tivesse orado, quem sabe Deus tinha curado. Então, irmãos, por que nós precisamos estudar a Bíblia? Para entender estas coisas. Eu estava vendo agora no noticiário, caiu uma igreja em São Paulo, uma igreja evangélica, muitos mortos lá. Estavam cultuando a Deus e caiu a igreja. Morreu gente cultuando a Deus. Como é que fica isso? Como que nós explicamos isso? Deus não guardou? Eu sempre falo, esteja dentro da igreja, porque na igreja está seguro. E aí, como é que fica a palavra do pastor Dorival numa dessas? Se cai o teto e morre alguém aqui dentro. Como entender Deus, Sérgio? Estudando a palavra de Deus. Para não se decepcionar com Deus. Quando vem uma tragédia na nossa vida, que não é da nossa, ninguém quer tragédia, mas algo que não acontece, eu vou deixar Deus de lado, eu não vou mais à igreja, eu vou abandonar a minha fé. Quem esteve presente neste evento do dia 3 de junho, lá no evento da Nena, que veio aquele grupo Arautos do Rei, uma palavra tremenda que nós ouvimos lá. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas será que é essa a interpretação? Como é que você vai provar para alguém que Deus recolheu o filho e aquilo colabora para o bem? Como é que você vai mostrar isso? Como é que nós vamos entender? Irmãos, precisamos conhecer, entender a palavra de Deus. Mas hoje vamos ficar no reino de Deus. O pastor Leandro vai estar me auxiliando nessa matéria, nesse assunto.
é mais conhecedor, ele vai estar ministrando para nós nessa noite. A respeito do reino de Deus, segredos e mistérios do reino. Graça e a paz a todos, irmãos. Amém? Amém ou não amém? Está com frio? Não, né? Passou já, né? Meu amado, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus. Evangelho de Mateus. Um texto bastante conhecido sobre o reino de Deus. Qual que é? Capítulo 6, versículo 33. Tem que saber de cor. Sabe de cor? 6,33, Mateus? Sabe, Adilson? Isso. Estou feliz com vocês aqui, viu? Deus abençoe. Aqui é o melhor lugar para você estar, para vocês estarem aqui, viu? A casa de Deus. É. Mateus 6, 33. Diz a palavra de Deus assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vós. Meus amados, quantos de nós sabemos este texto de cor? Mateus 6, 33. É um texto a qual compõe o Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 5, Jesus relatando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado aqueles, que mais? Vamos lá, vamos citar. Os misericordiosos, os mansos, os humildes, pacificadores. Isso, misericordioso. Bem-aventurados são esses que são injustiçados e que são alvos de mentira por causa do quê? Por causa do meu nome, Jesus disse. Jesus disse: por causa do meu nome, então vocês serão felizes. Vocês que são pacificadores, ele traz aqui, ele elenca alguns adjetivos de pessoas importantes para o seu reino. Para o seu reino. E daria dias e dias de estudo sobre este texto. Ele vai continuar, Mateus capítulo 5, capítulo 6, Jesus ele vai ensinar os discípulos a como orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Falamos aqui também sobre o reino. E no mesmo capítulo, ele vai ensinar sobre o jejum, ele vai ensinar sobre o dinheiro, ele ensina sobre a ansiedade. Um pouco antes, Jesus ensina sobre vingança. Jesus ensina sobre amar o inimigo, sobre ajudar o necessitado. Jesus ensina a respeito do divórcio. Ele ensina como orar. E no final de tudo isso, Jesus ensina a respeito daqueles que são ansiosos e que querem as coisas imediatas, que querem as coisas, e ainda depois de todo este sermão de Jesus, depois de toda esta explanação, ainda pessoas estavam com seus olhos fitos nas coisas da terra. O que haveremos de comer? A indagação deste povo. O que haveremos de nos vestir? E Jesus, ao encerrar a parte da ansiedade, ele diz assim: vocês
devem buscar em primeiro o reino de Deus. Não somente o reino, mas a justiça de quem? De Deus. A sua justiça, a justiça de Deus. E essas coisas que vocês estão preocupados, vos serão acrescentadas. Ele vai continuar no versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você percebe aqui no sermão de Jesus, ele remontando a ideia da oração. Pão nosso de cada dia. Ele começa, ele diz aqui no texto, não se preocupe pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Um pouco antes ele vai ensinar os discípulos a serem gratos, e dizer, agradeçam o pão nosso de cada dia. Não fique preocupado com o amanhã. Quando nós entendemos o reino de Deus, entendemos que a nossa vida não é nossa, é para a glória dele, nós não devemos nos preocupar pelo dia de amanhã. E a igreja tem se preocupado, eu falo igreja de uma forma geral, esse cristianismo barato, esse cristianismo diluído, esse cristianismo pobre, este cristianismo que é pregado da barganha, esse cristianismo que está longe de ser o cristianismo de Jesus, está mais para uma seita do que para o evangelho que o Senhor nos deixou, está contramão a estes princípios que Jesus nos traz. Está contramão a estes princípios. Mas aqui eu quero ficar sobre o reino. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino. Quantos não ouviram esta expressão? Busque em primeiro o reino de Deus. E eu quero perguntar para os irmãos aqui, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O que é que nós temos que buscar em primeiro lugar? Nós temos que buscar o reino de Deus, mas o que é este reino? E o que é a justiça de Deus? Quem pode dizer o que é o reino de Deus? É aquilo que nós falamos na aula retrasada. É a tua presença. O que mais? Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? O que você pensa? Não tenha medo de errar, não tenha medo de você falar. Aqui é o lugar para isso. Aquilo que agrada a Deus, irmão Sérgio. Aquilo que agrada a Deus. O que é o reino de Deus? Meus amados, nós não estamos falando aqui sobre o reino universal de Deus. O que é o reino universal? Basicamente, Deus rege em todos os governos, todos os seres, todas as coisas, Deus está regendo. Deus, Ele reina soberanamente, não só os seus, quanto também aqueles que não os pertencem. Tanto justos como injustos, Deus está de forma soberana, Ele está no centro e no controle da história. Esse é o reino universal de Deus. Tanto justos como injustos, Deus os governa. Esse é o reino universal, não estou falando disso. É um outro tipo de lição isso aqui. Não é o reino universal de Deus. Teve uma discussão em sala de aula, na teologia, sobre se o diabo tem reino. A gente fala muito do reino das trevas, ou o reino do diabo, ou o reino do inferno. É reino isso? Nós podemos estabelecer que isso é reino? Houve essa discussão, né? Existe só um reino, é o reino de Deus, e todos estão debaixo deste reino. Outros não, existe sim o príncipe das trevas. O diabo tem um reino, então a gente está dando um reino para o diabo, ele é rei de alguma coisa. É uma discussão longa. Isso aí eu não quero entrar nesse detalhe. Esse é o reino universal. Existe o reino literal de Deus. O que é o reino literal de Deus? É o milênio. Não é isso que eu estou falando também.
esse milênio que o Senhor vai resgatar o reino lá no final, depois da tribulação, grande tribulação. Vai passar, a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Aqui vai ter dificuldade, trevas, o anticristo vai reinar aqui. Depois Jesus virá com a sua igreja, vai tomar o reino, vai estabelecer um reino com a igreja aqui. Esse é o reino literal, esse é o reino apocalíptico, dos fins dos tempos. Não é este também reino que eu estou falando, é o reino nosso, é o reino da igreja, é o reino que nós estamos inseridos. Este reino que nós estamos aqui nos detendo. Que reino é esse? As coisas. O pastor estava fazendo uma diferença aqui sobre buscar o reino de Deus. Não é buscar as coisas do reino, mas buscar o reino especificamente. O que é este reino? Será que você já se perguntou sobre isso? O que é este reino? Bom, para nós termos aqui uma introdução, todos nós, seres humanos. Tem alguém aqui que não é? Todos nós somos seres humanos. Tem alguém que corre um fio? Tem, Toninho? Você é espírito? Abre aqui. Mas você é homem? Você é homem, Toninho? Todos nós somos seres humanos, tá? Criados por Deus. Como seres humanos, nós somos o quê? Como seres humanos, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós somos inclinados para o pecado. Todos nós. Nascemos com essa herança maldita adâmica. Essa herança do pecado está dentro de nós. É uma briga constante. Ninguém é isento de tentação. Eu não sou tentado. Então, será que você é homem, mulher, você é ser humano, não é? Bom, todos nós somos inclinados para o pecado. Davi, ele vai dizer o que em Salmo 51:5? Eis que em pecado eu fui gerado, em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Eu já nasci com a semente do pecado. Eu já nasci pecador. Essa é uma discussão. A criança vai para o céu ou não vai para o céu? Outra discussão. Se ela morrer, vai para o céu ou não vai para o céu? Por quê? Porque é Jesus quem salva. E a criança, ela é pecadora. Desde o momento que ela nasceu, ela já é pecadora. Ah, mas é inocente. Mas é pecadora. Todos nós somos pecadores. Com 6 meses de idade, eu já via atos pecaminosos da minha filha. Chorava demais. Com 1 mês de idade, atos pecaminosos. Já nasce pecadora. Todo ser humano é pecador. A nossa natureza nos puxa para nos afastarmos do que é de Deus. A nossa natureza sempre vai nos levar para longe de Deus. Por isso que quem quer buscar a Deus precisa fazer uma força para buscar a Deus. Porque se deixar, ele já é inclinado para o pecado, tá? E por este fato também, nós não enxergamos o reino de Deus. Por esse fato de sermos pecadores, inclinados para o pecado, nós não enxergamos o reino de Deus entre nós, que ele é manifestado em Cristo. Uma das coisas que fazem com que nós não enxerguemos as manifestações e o poder do Senhor Jesus é o pecado. Querer ter uma vitória, querer ter uma bênção, tudo isto também é legítimo isso aí. Pode-se fazer isso, mas muitas das vezes a motivação é uma motivação errada. A motivação é uma motivação errada. Então, as pessoas não enxergam o reino de Deus manifesto em Cristo por causa do pecado. Agora, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, quando nós decidimos
levado por Deus, pelo Espírito Santo, nos convencendo do nosso pecado, e nós então entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus, nós somos regenerados. Somos regenerados. E essa natureza, este espírito, é um espírito recriado, regenerado, transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Deve ser assim. Um cristão legítimo, autêntico, que de fato entrega a sua vida para o Senhor Jesus, ele é mudado completamente. Há uma conversão, há uma mudança de estilo de vida. Por isso que eu não acredito em um crente que é crente e que continua com os mesmos hábitos. Ele pode até pecar, ele pode até falhar, mas o Espírito Santo vai alertar, ele vai mudar, ele vai se arrepender, ele vai voltar para o caminho do Senhor. Aquele que continua na prática do pecado, ele não foi regenerado por Deus. Ele não foi regenerado por Deus. Lógico que tem uma etapa de santificação. Entenda que cometer pecado e ser pecador é diferente. Aquele que comete pecado, ele até comete pecado, ele volta-se ao Senhor, ele se arrepende, ele sente que ele entristeceu o Espírito Santo, e ele pede perdão, e ele sofre por isso, e ele se reconcilia com o Senhor por intermédio do sangue de Jesus, e não o comete mais, ou tenta não fazer mais, esse é convertido. Mas aquele que não liga para os seus pecados, aquele que não tem nenhuma noção e continua, esse não nasceu de novo, da água e do Espírito, como diz João capítulo 3, lá com a conversa que Jesus teve com Nicodemos. É necessário nascer de novo. Aquele que nasce de novo, ele tem alguns tropeços, ele tem alguns deslizes, mas ele procura melhorar, ele procura ter comunhão com o Senhor e restabelecer urgentemente esta comunhão, porque o Espírito Santo está dentro dele, e o Espírito Santo vai falando, o Espírito Santo flui dentro dele, no seu interior. Então, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, somos regenerados, somos transformados pela ação do Espírito Santo, e com isso, somos religados com Deus. A nossa comunhão com o Senhor é religada no nome de Jesus Cristo, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Fora de Jesus não há outro caminho. Então pode pedir, pode orar, pode rezar, pode fazer sacrifício, pode se machucar todo, pode fazer o que quiser, mas se não é regenerado por Deus, Deus não aceita essa oração. Porque o único caminho que se chega a Jesus Cristo é através de Jesus. É uma grande pena, eu vejo assim com um olhar de misericórdia, pessoas que são tremendamente piedosas, aquelas pessoas que batem na sua porta de domingo, de sábado, com alguns folhetos nas mãos, e que querem conversar com você, e que querem discipular, pregar para você. São pessoas honestas, são pessoas boas, são pessoas justas, são pessoas maravilhosas, mas que não vão herdar os céus, porque não creem em Jesus, porque não aceitaram a Jesus, e Ele é o caminho. Toda a nossa justiça para Deus, segundo a Bíblia diz, é trapo de imundícia. E você sabe o que é trapo de imundícia? Procura saber o que é trapo de imundícia. Se eu falar aqui vai dar ânsia em alguns irmãos. Essa é a nossa justiça diante de Deus. Nós só somos aceitos pelo Senhor Jesus. Não importa se somos bons, não importa se somos melhores aos nossos olhos, não importa se somos bonitos, cheirosos, não importa qualquer coisa, se somos ricos, temos dinheiro ou não temos, nós só somos aceitos por Jesus, por Deus, por intermédio de Jesus. Ele só nos aceita, Ele só nos recebe no Santo dos Santos,
quando nós vamos no nome de Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida de fato para o Senhor, para Deus. Este sangue que foi derramado nos cobre de todo o pecado. Então nós somos religados. E aí passamos então a fazer parte do reino de Deus. Se o pastor permitir, quarta-feira que vem, nós vamos... tem uma matéria, uma aula sobre o que é fazer parte do reino de Deus. Para nós sermos reino, para fazer parte do reino. É maravilhosa essa aula também. Mas nós passamos então a fazer parte deste reino. Deste reino, nós não somos um povinho qualquer. Somos um povo que pertencemos a um reino, o reino de Deus. Nesse contexto aqui, Jesus ensina sobre a confiança em Deus e a sua provisão. E a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Não é só pertencemos ao reino, mas com direitos, mas com deveres. E que dever é este? Sinalizar o reino. Apontar para o reino. Com a nossa vida. Com a nossa vida, apontar o reino de Deus. Será que os cristãos têm apontado o reino de Deus? Será que os cristãos têm sinalizado o reino de Deus? Através de suas ações, através de suas atitudes, através da sua vida com o Senhor, sinalizar o reino e a sua justiça. É papel do cristão verdadeiro procurar manifestar em sua vida e procedimentos, atos que estejam de acordo com o reino de Deus. Se nós somos um cidadão brasileiro, existem algumas coisas que nos caracterizam como brasileiros. O quê? A língua, a nossa cosmovisão, como nós vemos e enxergamos o mundo. Isso vai nos identificar em qualquer lugar do mundo em que nós formos, que nós somos brasileiros. Vai chegar em algum lugar do mundo, na Alemanha, alguma coisa, qualquer lugar do mundo, aquilo lá é brasileiro. Algo vai nos denunciar que somos brasileiros. Você pode até falar bem o inglês, você pode até falar bem a língua, mas alguma coisinha vai te identificar como brasileiro. A corrupção, o futebol fraco, alguma coisa vai te identificar como brasileiro. Será que nós estamos sendo identificados como pertencentes ao reino de Deus? É uma pergunta que nós devemos olhar para dentro de nós e ver. Será que nós estamos sinalizando o reino de Deus aonde nós estamos? No nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso dia a dia, na nossa família, dentro da nossa casa? Será que algo nos denuncia que somos pertencentes ao reino de Deus e à justiça? Mas vamos lá. Eu falei de quando nós éramos pecadores, o quanto somos ainda. E só através do sangue de Jesus é que nós nos chegamos a Deus. Nada além disso. É só através de Jesus que nós somos aceitos por Deus. Porque antes de te ver, Ele vê o sangue de Jesus coberto sobre a sua vida e sobre a minha vida. E por isso Ele nos aceita. Porque nós o aceitamos como Salvador da nossa vida. Então houve uma religação. Houve um espírito recriado, regenerado por Deus. Houve uma retomada, uma amizade. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos de Deus. Nós não éramos povo, mas agora somos povo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Nós pertencemos ao reino. E nós devemos sinalizar este reino. O que é o reino? Primeiro, ele não é deste mundo. João 18, 36. Abra a sua Bíblia. João capítulo 18, versículo 36. Olha como é interessante a palavra de Deus e quanto a gente vai conhecendo e nós vamos nos aprofundando desta palavra e nós vamos então nos alimentando dela e mudando alguns estilos de vida. João 18, 36. O que diz aí?
Quem pode ler? João 18, 36. Então o reino de Jesus ele fala, o meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, era fácil, viriam os soldados, viriam e me tiraria daqui. Mas o meu reino não é daqui. Então, se o reino de Jesus, o reino de Deus, não é daqui, e se nós somos partes deste reino, não precisa ser inteligente para chegar numa conclusão de que nós não somos daqui também, e que aqui não deve estar também a nossa cabeça, a nossa mente. Não é daqui também que nós devemos estar fixados no dinheiro, no poder, nos status, na fama, no sucesso. Tudo isso é da terra, tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero, passa. São coisas terrenas. Jesus disse, o meu reino não é daqui. Então uma coisa aqui é certa, o reino de Jesus não é daqui. Agora, ele é demonstrado na vida dos cristãos. E quando nós que somos igreja, não sinalizamos este reino, não mostramos este reino, não demonstramos este reino, nós não pertencemos a este reino. Não adianta estar inscrito no hall de membros. Não adianta, muitas das vezes, fazer tantas coisas que a religião nos manda fazer. Mas se nós não demonstramos valores do reino, nós não somos do reino. Reino de Deus. O reino é o poder de Deus na vida das pessoas. E ele começa no seu coração. João 14, 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o reino de Deus começa dentro de nós. O reino de Deus começa quando nós somos o templo do Espírito Santo, e que ele faz morada dentro de nós. Começa no nosso coração. Ou seja, o reino de Deus não é uma filosofia, o reino de Deus não é uma ideologia, o reino de Deus não é uma linha de pensamento, como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios 4:20. O que ele diz lá? 1 Coríntios 4:20. Quem achou, por gentileza, pode ler 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras. Algumas traduções dizem, não em palavras vãs, palavras vazias, mas em poder. Em algumas traduções dizem em virtude, em ações, em atitudes. Então o reino de Deus não é uma filosofia de vida, meu amado. Não é aquilo que eu penso, que eu acho. É uma coisa concreta, imanente em nós. Transpassa muitas vezes a nossa fala. Vai além muitas das vezes porque falar é fácil. Falar até papagaio fala, meu irmão. Para falar, ensina lá o papagaio, ele vai falar, eu pertenço ao reino, eu pertenço ao reino. Ensina ele lá, ele vai falar. Falar é coisa mais fácil, mas viver, sinalizar o reino, é outra coisa.
O reino se estabelece no coração de uma pessoa através do arrependimento. Uma coisa precisa ter na vida deste crente, desse cristão, desse discípulo de Jesus: arrependimento. Marcos 15, 1,15. Marcos 1,15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento não tem como entrar no reino. Precisa ser um coração arrependido, um coração que enxerga as suas misérias, a sua fragilidade, que eu por si mesmo não consigo chegar ao trono de Deus se não for banhado pelo sangue de Jesus, que eu por mim mesmo não consigo chegar a Deus, porque todas as religiões estão à procura de Deus também, assim como nós. A única diferença é que nós estamos revestidos do sangue, por isso que nós somos aceitos, porque cremos neste sangue e cremos em Jesus Cristo. Mas se nós estivermos neste cristianismo, que entende que por seus méritos, por suas obras você consegue chegar a Deus, não é o cristianismo bíblico. Não é aquilo que Jesus nos ensinou, porque o reino começa com arrependimento. Eu sei que eu sou pecador, e que careço da tua misericórdia, e que careço da tua graça, e que preciso do teu perdão. O reino de Deus, ele é estabelecido numa pessoa quando essa pessoa se arrepende dos seus pecados. A chegada do reino no coração de alguém marca algumas coisas. Primeiro, que ali chegou o reino de Deus, chegou o Espírito Santo, e marca a destruição e domínio das trevas. João 12:31. João 12:31. E o outro abre em Marcos 1:34. João 12:31. E algum outro irmão, por favor, abre em Marcos 1:34. João 12:31. Marcos 1:34. Verso 39. Aonde estabelece-se o reino de Deus, o domínio das trevas cai por terra. Aonde ali estabelece o reino de Deus, marca na vida de uma pessoa a destruição e domínio do diabo. Aonde o diabo estava atuando, dominando, quando chega Jesus e chega o reino, os demônios são dissipados, são envergonhados, caem por terra, são retirados. Todo o domínio das trevas. Aqui entra um pouco também a lição que a gente estudou aqui, que o pastor trouxe na última aula, sobre maldição hereditária. Chegou o reino, a destruição e o domínio das trevas. Acabou, dissipou. Aonde as trevas estavam dominando, aonde chega o reino, Jesus ele faz questão de expulsar todos os demônios. Então, a chegada do reino, ele marca a destruição e domínio deste governo do diabo, esse domínio aí das trevas, né? Outra coisa importante a respeito do reino é que muita gente pensa que o reino é a igreja. E a gente precisa desmistificar essa questão aqui. O reino de Deus não é a igreja.
A igreja pertence ao reino, mas a igreja não é o reino. A igreja aponta para o reino. O reino é muito maior do que a igreja. O reino de Deus é muito abrangente, é muito maior do que a igreja. A igreja tem um papel fundamental no reino, mas ela não se basta. A igreja anuncia o reino de Deus. A igreja manifesta o reino de Deus. Ela não é o reino. Estar em uma igreja não significa estar no reino. Pertencer a uma igreja não significa pertencer a um reino. Mas a igreja, ela é importante, porque ela sinaliza o reino, ela aponta para o reino. A igreja é algo de Deus. Em Hebreus diz: não deixai de congregar, como muitos fazem. Não deixe de congregar. Então a igreja é um papel fundamental. Abra a tua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 10. O que diz Paulo aos Efésios e a nós? Através da igreja. Através da igreja. A igreja é o caminho. Não é o caminho, Jesus é o caminho, mas eu estou falando, a igreja aqui é um elo. Ela aponta a multiforme e graça de Deus. É na igreja que Deus dá os dons para quem? Deus dá dons para quem? Deus dá dons para quem? Deus dá dons não para homens. Deus não dá dons para homens. Deus dá dons para a igreja. Deus dá dons para a igreja. E por eu estar na igreja é que Ele me usa. E por eu pertencer à igreja é que Ele utiliza um homem, uma mulher, para exercer o dom. Deus dá o dom para a igreja. É muito fácil. Efésios capítulo 4, versículo 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de aperfeiçoamento dos santos, que é a sua igreja. Então Deus dá dons é para a igreja. Eu não sou detentor do meu dom. O dom é utilizado para a igreja. Por isso eu não posso me engrandecer com o dom que Deus me dá. Porque Deus deu para a igreja, Ele não deu para mim. Ele deu para mim utilizar para a igreja. Ele deu para mim para servir a igreja. Ele deu para você servir a igreja. Ele deu para você edificar a igreja. Ele não deu para você simplesmente para você sair e fazer o que você quiser. Ele deu para você para usar para a igreja. Então Ele deu, na verdade, para a igreja. Ele apenas te usou e me usou no bom sentido. É maravilhoso ser usado nas mãos de Deus. É maravilhoso ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Mas que interessante, quando nós entendemos que o dom é para a igreja e não é para mim, eu diminuo com isso. Eu sirvo. O dom é para serviço. O dom é para demonstrar. Então a igreja é esta questão da multigraça e misericórdia de Deus aí atuante no reino. A igreja não é o reino é muito maior, mas a igreja, através destes dons, manifesta o reino. Amém? Ficou claro ou está nublado? Está turvo? Tá bem aí? Fala, Márcio. Fala, ô Caiano. Dá nó mesmo, porque dá nó.
eu tenho um estudo maravilhoso também, que fala sobre talento. Aprendemos isso lá, né, numa aula lá, e eu tive a oportunidade de dar estudo também na igreja. Talento, vocação, dom e ministério. Todo mundo pensa que pertence ao mesmo saco. Tudo é do mesmo saco. Talento, vocação, dom e ministério. Mas são coisas diferentes. Existem pessoas que têm talento, mas não têm dom. Existem pessoas que têm vocação, mas não têm ministério. São coisas diferentes, distintas. Então, talento não é o talento, né, de estar lerdo, não. Talento é de estar lerdo. O talento, todos, tanto justos como injustos têm. Como cantar, tocar um instrumento, a oratória, falar bem. Talento, tem pessoas que têm talento e não necessariamente ela tem um dom para isso. Vocação é chamado. Agora dom não é para os de fora. Dom não é para os de fora. Dom é para a igreja. É uma capacitação extraordinária vinda do Espírito Santo. E essa pessoa, então, quando ela sai do reino, ô Zezé, ela sai do reino, ela enterra este talento. Não tem como ela utilizar esse talento. Mas esse dom é para ela. Deus não tira. Na verdade, ele não manifesta na igreja, porque ele não está na igreja. Ele não é manifestado. Exatamente. O dom é para o serviço da igreja. A igreja nós entendemos em 3 prismas. Igreja local é aqui. Igreja a igreja de Deus, a igreja do Senhor, que é aí a igreja universal. É aqueles, não é perto do Caiano, não. A igreja universal é todos, a igreja de todos os santos. Não é na Bahia também, não. É a igreja de todos que se converteram ao Evangelho, desde Adão até o arrebatamento da igreja, e até os finais dos tempos. É toda esta igreja. Como que lá no Antigo Testamento eles eram salvos por meio de Jesus? Como? Jesus sempre foi crivo de salvação. Cristo sempre foi crivo de salvação. Mas como que lá no Antigo Testamento não tinha Jesus e eles eram salvos? Hoje nós, quem sabe? Quem pode falar? Bom, vou falar aqui, eu tenho certeza que algumas pessoas sabem, mas nós olhamos hoje para o passado. Nós cremos, alguém viu Jesus? Ninguém viu, é pela fé. Nós cremos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E Ele veio para nos salvar. Lá no Antigo Testamento havia uma promessa. E eles olhavam para o futuro. Aqueles que criam no Messias seriam salvos. Sempre Jesus foi crivo de salvação. Então, a igreja do Senhor, a igreja de Deus, exatamente. Quando eu saio daqui com um dom e vou para outra igreja, é a mesma igreja. A igreja de Jesus. Eu continuo utilizando o dom. Mesma coisa. Fala, Caiano, teu nó aí. Clareou. O dom é para a igreja. Eu sou apenas instrumento. Sem Deus, eu não sou nada. É isso que a gente precisa entender também. Bom, é nossa responsabilidade buscar o reino de Deus. Mateus 11 e 12. Mateus 11 e 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e é pela força que se apoderam dele.
O reino de Deus é tomado à força. Ou seja, quando nos convertemos, você se converteu, mas tua carne não. Teus hormônios também não. A tua natureza pecaminosa continua aí querendo saltar dentro de você. É aquela briga que o apóstolo Paulo tinha. É uma constante luta. É uma guerra travada contra a minha velha natureza. O velho Leandro, a todo dia ele quer voltar. Todo dia ele quer ressuscitar. Mas eu estou matando ele todo dia. Às vezes ele ressuscita, mas eu mato de novo. Todo dia o velho Leandro quer voltar. Às vezes numa ira, numa raiva, vai falar aquilo que não deve. Tantas coisas. Então, esse reino dos céus é exatamente isso, é tomado pela força. A todo momento eu preciso voltar-se a Deus, crucificar a minha carne, matar a minha carne, porque o reino de Deus é tomado à força. Porque se for para deixar livremente, a tendência ela é pecaminosa, porque nós temos essa natureza pecaminosa. Hoje temos a natureza de Deus, mas está em constante luta, em constante guerra. Por isso é tomado à força o reino do Senhor. Não estamos isentos de tentações. Precisamos renunciar para alcançar o reino de Deus. Não estamos isentos de sermos tentados. Tem muita gente que tem vergonha de falar que é tentado. Muita gente tem vergonha, medo de falar que é tentado. Ou ir procurar uma ajuda, ou um conselho, ou uma oração e dizer: olha, me ajuda em oração, porque senão eu vou cair. Algumas pessoas chegam e pedem ajuda. Está acontecendo uma perseguição lá no meu trabalho, e estou com vontade de fazer isso, fazer aquilo. Me ajuda em oração. Isso deve ser feito. Ou uma mulher: olha, tem um homem lá que está me chamando toda hora e eu estou com medo de cair nessa tentação. Me ajuda em oração. Tem pessoa que tem vergonha de falar isso. Mas nós que somos crentes não somos isentos de tentação. Tem uma mulher que está me cantando todo dia. E no primeiro dia, como diz um pregador, um pastor uma vez, estava lá o setor, aí ele passava, a mulher subiava para ele, eu chamava ele e passava rápido. E misericórdia, o sangue de Jesus tem poder e tal, e via. Aí no segundo dia, aconteceu a mesma coisa. Ele passou, o sangue de Jesus tem poder. Misericórdia não falou mais. Falou só o sangue de Jesus. Daqui a pouco ele olhou, passou outro dia. Misericórdia. Fala baixinho. E vai todo dia, vai diminuindo, até que um dia ele vai lá ver que ela quer e tal. Agora, se esse homem vai até alguém: me ajuda em oração, estou sendo tentado, me ajuda em oração, porque eu sou homem, e se nós não estiver aqui em oração, eu vou cair. Tem gente que tem vergonha de dizer isso. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é todo dia você matando a tua carne, porque nós não estamos isentos de tentação. A gente pensa que a gente se converteu, o diabo se converteu. Pelo contrário, é aí que ele vai investir mais. E se nós não estivermos alicerçados na palavra e preparados para isso, a queda ela é iminente. O reino de Deus são essas coisas. Manifesta na nossa vida. Manifesta-se em nós, a igreja do Senhor. Agora, o que é a justiça de Deus? Em 15 minutos aqui eu vou tentar falar o que é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O que vocês pensam aqui como nós vamos buscar a justiça de Deus? A justiça de Deus é o modo como Deus age. É a ferramenta que Deus age. Deus age sempre com justiça. A sua natureza é uma natureza de amor.
e Ele sempre faz as coisas em santidade. Esses três atributos de Deus, justiça, amor e santidade, são os pilares de Deus. Claro que Deus é muito mais daquilo que nós conseguimos pensar. Deus é infinitamente maior do que a gente pode conceber. Mesmo no céu, Deus vai ser ainda maior do que a gente possa entender. Porque se nós entendermos Deus totalmente, Deus não seria infinito, Ele seria finito. E se Ele for finito, Ele não é Deus. Deus é um ser infinito. É incapaz de alguém conhecer Deus na sua plenitude. A gente só conhece Deus de acordo com o que Ele deixa ser revelado através das Escrituras. A gente só vai chegar a conhecer Deus aquilo que Ele deixa fazer-se conhecer. Langston disse que o finito nunca compreenderá o infinito. Nós somos finitos. Nós nunca iremos compreender o infinito. Deus é sempre maior que tudo. De tudo que a gente possa pensar. Mas a palavra de Deus, as Escrituras, nos fala que Deus é amor, é a sua essência. Deus é amor. Tudo que Deus faz é com santidade. Ele é santo. E Ele age com a sua justiça. Então a justiça de Deus é o seu proceder. O que é a justiça de Deus? É o método, é o seu proceder. Agora, essas três características de Deus, amor, santidade e justiça, que são os pilares, fazem com que Deus seja completo, mas um amarra o outro. Um atributo amarra o outro atributo. Porque se Deus fosse só justo, Ele seria severo. E Deus não é severo. Se Deus fosse só amor, Ele seria libertino. Deixaria tudo acontecer. Mas Ele não é libertino. Então um trava o outro. Ele é amor, Ele é santo e Ele é justo. Agora eu quero perguntar para vocês: a vinda de Jesus Cristo na terra é uma expressão do quê? Dentro dessas três atributos de Deus. Amor está na ponta da língua. Por que justiça? Por que justiça? Amor está certo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único. Foi baseado no amor. A Bíblia diz, Paulo vai dizer aos Romanos, que a maior expressão de amor é o sacrifício de Jesus Cristo. Porém, é muito fácil a gente falar no amor de Jesus, ou no amor de Deus como a maior motivação, mas Deus também foi justo, trazendo Jesus Cristo. A justiça de Deus também veio. A vinda de Jesus também foi uma exigência da sua justiça. Por que isso? Porque se houvesse amor sem justiça, igual eu disse, o Senhor Jesus não teria necessidade de morrer na cruz. Se houvesse apenas amor, mas não houvesse justiça, Jesus não precisava vir. Ele perdoava os pecados por amor e pronto. Acabava, estava resolvido o problema. Sem justiça, Deus poderia nos salvar de qualquer modo, de qualquer forma, se não fosse a justiça. Ele poderia ignorar os nossos pecados.
Ele poderia simplesmente perdoar de forma livre. Vocês pecaram? Não, está resolvido aqui, muda. Poderia fazer isso. Quando entrou o pecado no mundo, nas pessoas, o governo de Deus foi danificado. O homem foi danificado. A santidade de Deus foi profanada com o pecado. Deus fez alguém perfeito. Deus fez alguém ali na sua plenitude. A autoridade de Deus foi rejeitada. A verdade de Deus, ela foi distorcida. Não foi isso que a serpente fez? Mas não foi isso que Deus falou? Não foi. A verdade foi distorcida. Se Deus, agora, pensa comigo, se Deus julgasse o pecado sem misericórdia, aonde estaria o amor de Deus? Se Ele condenasse o homem, simplesmente pecou, está condenado, acabou para vocês, vou exterminar, aonde estaria o amor de Deus? Se Ele fosse apenas justo. Mas se por outro lado, se Ele ignorasse os pecados do homem, sem julgar, aonde estaria a justiça de Deus? Deus é justo também. Então, sem julgamento, não vemos justiça. Com julgamento, não vemos amor. O que Ele fez? Ele suportou o julgamento nele mesmo. Ele suporta o julgamento que seria para o homem, mas Ele suporta esse julgamento nele mesmo, em nosso lugar. Ele exerceu aí, nesse aspecto, tanto o amor como a justiça. Ele estabeleceu aí o amor e a justiça. O que significa então buscar o reino de Deus e a sua justiça? Uma história diz que um credor, um devedor e o credor. Vamos supor que você deve uma grande quantia a alguém. Você emprestou esse dinheiro de outra pessoa. Quando você pegou esse dinheiro, você assinou uma promissória, se responsabilizando, você vai pagar naquele dia. Você pegou uma grande quantia e você assinou uma promissória. Naquele dia você vai pagar essa dívida. Mas chega no dia determinado, você não tem dinheiro. É uma quantia que você nunca vai conseguir pagar. É uma quantia que você nunca vai conseguir pagar. Mas você vai até este homem que você emprestou o dinheiro e diz para ele: olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. Se esse homem simplesmente devolver a promissória, não, toma aqui a promissória, vai para tua casa, fica tudo certo a tua dívida, esse homem não seria justo. Mas se esse homem condenasse o devedor, esse homem não exerceria amor e misericórdia. Se ele simplesmente devolvesse a promissória, vai estar tudo certo, esse devedor, ele não ia entender o valor do perdão, ele não ia entender, porque ele não ia entender isso. E ele ia ter o dinheiro do outro como fácil, talvez iria cometer outras falhas, emprestar dinheiro, vai ser assim, é fácil. Agora imagine você, esse homem querendo exercer tanto amor como justiça. Então o devedor chega diante do credor e diz: eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, esse credor fala: volta para sua casa, eu vou pensar numa maneira de você me pagar esse dinheiro. E quando ele volta, no decorrer do tempo, um outro já levou um envelope com a quantia, um cheque com a quantia do valor, levou lá para a casa do homem. Quando ele chegou lá, a sua esposa dizendo: olha, estava aqui na caixinha do correio aqui uma carta, aqui um envelope. Ele abriu e viu a quantia certinha da sua dívida. Então ele entendeu e foi até o credor e ele pagou a sua dívida.
Ele devolveu e pagou, mas com um dinheiro que não era dele. Esse homem agiu com amor, mas ele também agiu com justiça. Alguém pagou. Tem que haver um pagamento. Alguém pagou. É exatamente isso que Deus fez. É essa a justiça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é dado como? Jesus Cristo é dado como? Como o quê? Fala. Fala. Não. É dado como? Alguém falou? Penhor. Exatamente. Paulo fala isso. Jesus Cristo é dado como penhor da nossa salvação. Nós não conseguiríamos nos salvar. E nós não conseguiríamos pagar a nossa dívida. Mas o próprio Deus enviou seu Filho por justiça. Alguém vai pagar. E Ele tomou os nossos pecados na cruz do Calvário. E nos salvou. E nos libertou. E agora pegamos este envelope, que é Jesus. E é exatamente por isso que pagamos essa dívida. Sem Jesus, sem o envelope, a dívida não é paga. Jesus é o penhor da nossa salvação. É uma questão de amor, mas também é uma questão de justiça. O autor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele colocou em si mesmo essa dívida. Exatamente. Por isso que o sacrifício, muito bom lembrado, Fabrício. Por isso que o sacrifício é válido até hoje e até a vinda de Jesus. Porque este cordeiro é imaculado, sem defeito, sem mancha, sem falha. O outro cordeiro era de ano em ano, porque tinha pecado, porque era um animal. Mas Deus, Ele é o penhor, Ele é puro, Ele é santo. Por isso que esse sacrifício, esse sangue, passou 2000 anos, ele continua valendo. Se passar 3000 anos, Jesus não voltar, quem se converter, o sangue continua valendo sobre a vida dessa pessoa. Porque é o Cordeiro Imaculado. Obrigado. Glória a Deus. Que maravilha entender isso, amado. Você entende isso? Amém? Ele é o penhor da nossa salvação e nós só podemos encontrá-lo no Senhor Jesus. O que é buscar o reino e a sua justiça? Eu encerro aqui. 9 horas. Buscar o reino de Deus é simples. Priorizá-lo acima de qualquer pessoa ou de qualquer coisa em nossa vida. Porque Ele fez tudo por nós. Buscar o reino é isso. É colocá-lo em primeiro lugar acima de tudo. Tudo, 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 tudo. Se Ele curar, glória a Deus. Se Ele não curar, glória a Deus. Ele está acima da minha cura. Se Ele me der, glória a Deus. Se Ele não der, glória a Deus. Ele está acima de ser alguém que só me serve. Colocar o reino acima de tudo, é priorizá-lo acima de tudo. Buscar a justiça de Deus é reconhecer a sua graça através de Jesus Cristo e fazer a sua vontade. Quando eu reconheço essa graça, o que é graça? O que é graça? Um favor imerecido, um favor que eu não mereço. E continuo não merecendo. Mas Ele resolveu me amar. Ele resolveu me perdoar. Essa é a graça de Deus. E essa graça de Deus não é carta para nós pecarmos. Mas é a graça de Deus, é saber que Ele me ama mesmo pecador. Que Ele me ama mesmo falho. E é por isso que a Bíblia vai dizer que essa graça me constrange e deve nos constranger. Porque como é que pode alguém me amar tanto? Isso me constrange a ponto de eu querer santificar a minha vida ao Senhor. Amém, meus amados?
Glória a Deus. Pastor, alguma pergunta? Pode fazer. Se eu não souber, o pastor está aqui. Entendi. A questão da enfermidade, da cura, é legítimo orarmos pela cura. É legítimo. A Bíblia nos ensina a orar para que Deus cure. É normal buscarmos uma vitória. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus que muda vidas. Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que faz milagres. O grande problema é a nossa fé estar somente nisso. Esse é o grande problema. É estar em Jesus, sabendo que a salvação, Ele é o penhor da nossa salvação, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu posso buscar, não é pecado orar por vitória, não é pecado orar por cura, não é pecado buscar essas coisas, mas a prioridade é buscar o reino de Deus. A prioridade é buscar as coisas eternas. Presença do Senhor. Deus cura. Deus cura. Amém. Graças a Deus, né? Exatamente. Vamos colocar de pé, meus amados, em nome de Jesus. Vamos agradecer por este favor imerecido. Vamos agradecer por essa questão de graça, por essa questão de amor, mas de justiça de Deus. Alguém precisava morrer e Ele colocou essa dor nele mesmo. Vamos agradecer por isso, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo fato de o Senhor ter morrido na cruz em nosso lugar, em penhor da nossa salvação. E por isso entramos na tua presença através deste nome, que é sobre todo nome, o Senhor Jesus Cristo. É por isso, meu Deus, que entramos na tua presença, Pai, ó Deus amado, banhado no sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus amado, e assim o Senhor nos aceita, assim somos aceitos diante do Pai. Deus, é através de Jesus, e nós te glorificamos por isso, nós te exaltamos por isso, Pai, porque ao invés de nós morrermos, mas o Senhor, Pai, que morreu, ó Deus, o Senhor que tomou o castigo, que nos trouxe a paz, como o profeta Isaías muito bem profetizou, ó Deus, Pai amado, e nós como cristãos, como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, ó Deus, nós te exaltamos. Te agradecemos por isso, meu Deus, por tão grande dádiva, por tão grande presente que é a nossa salvação, ó Deus.
Ó Deus querido, perdoa por muitas das vezes, ó Deus, não ter a dimensão daquilo que o Senhor fez por nós. Perdoa, Senhor, por muitas das vezes negligenciarmos a Tua palavra. Perdoa, Senhor, por muitas das vezes querer um cristianismo barato. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas falhas que nós cometemos. Eu sei que este sangue tem poder para me remir de todos os meus pecados. Ó Deus, eu sei que o Teu sangue vertido na cruz pode me limpar, ó Deus, de tudo aquilo que fiz, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, e aceito este perdão do Senhor. Deus, perdoa, Senhor, a Tua igreja, perdoa a todos nós, e continua, Pai, nos dando a Tua graça, porque, ó Deus, sem ela, ó Deus amado, sem a Tua misericórdia nós seríamos consumidos, sem a Tua graça nós seríamos consumidos, ó Deus. Nós não chegamos através, ó Deus, na Tua presença, através, ó Deus, porque somos bons, porque somos dignos, porque somos merecedores. O Senhor não nos mede de acordo com, ó Deus, aquilo que ganhamos. O Senhor não nos mede de acordo, Pai amado, da importância que temos, ó Deus. O Senhor nos mede, Pai, a Tua justiça é o Teu Filho que morreu na cruz do Calvário, meu Deus. Abençoe a Tua igreja, que esta palavra, Senhor, continue falando com eles, continue ministrando no coração deles. O Teu Espírito Santo pode, Senhor, ir aonde eu não posso, Pai. Continue falando com eles, ó Deus, e que durante este resto de semana, fala com eles, ó Pai, através desta palavra, meu Deus. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos. Obrigado pelo Teu reino, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua justiça, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te sustente, em nome de Jesus.